Ok, pessoal, nessa aula então a gente vai começar o primeiro assunto do edital, que é conjuntos numéricos. Vamos lá, vamos entender essa parte aí. Primeiro, a gente precisa entender que número não é tudo igual, tá? Os números não são todos a mesma coisa. Nós temos diferentes tipos de números conforme as diferentes necessidades de resolver problemas. Então, eu já comecei a aula com conteúdo porque eu quero ser o mais prático possível, né, levar o entendimento para vocês. Depois a gente vai encarar também algumas questões aí no canal. Então, o que eu estou dizendo aí que números são diferentes entre si, né? Nós temos diferentes tipos de números, e isso realmente conforme a necessidade. A primeira classe de números, o primeiro tipo de números que nós vamos ter são os números naturais. Números naturais. Que são os números que a gente utiliza para contar objetos inteiros. Então, uma criança, quando ela vai contar brinquedos, ela vai utilizar números naturais. Por que eu estou dando esse exemplo da criança contando brinquedos? Porque é assim, é uma situação que surge naturalmente, é uma coisa infantil. Então, os números naturais são esses números inteiros que a gente vai de um em um, e começando inclusive do um, porque não teria como a criança contar nenhum objeto. Né? Tem até uma briga histórica sobre isso. Será que o zero é um número natural ou não é? Mas a maioria dos matemáticos profissionais aí, né, das obras clássicas aí, consideram que os números naturais começam do um. Aprofundando, na verdade, poderia começar de qualquer quantidade, mas não faria sentido começar do zero. É a mesma necessidade, por exemplo, desde a antiguidade, de um fazendeiro contar bois, contar ovelhas. Então, ele vai contar a partir do número um e vai seguir a sequência indo de um em um. Então, os números naturais são esses números aqui, os mais básicos de todos, né? Esses números aqui, eles são suficientes para você fazer as seguintes operações, para você adicionar e para você multiplicar. Você consegue sempre adicionar dois números naturais e o resultado também é um número natural. Então, eles não apresentam problema nenhum quanto a essas duas operações. Então, não existe nenhuma limitação que impeça a adição e a multiplicação de números naturais, nenhuma limitação de você encontrar o resultado também entre os números naturais. Sempre que você somar ou multiplicar números naturais, o resultado também é um número natural. Mas o mesmo não acontece se você quiser, dividir ou subtrair. Se você dividir dois números naturais, o resultado pode não ser natural. Por exemplo, você tem duas crianças brincando com três brinquedos e elas não conseguem dividir esses três brinquedos entre si. Né? O resultado não é inteiro. Uma vai ficar com uma quantidade diferente da outra e não tem como ser a mesma quantidade para ambas, percebe? E o mesmo com a subtração. Se um fazendeiro tiver 20 ovelhas e alguém quiser comprar dele 30 ovelhas, ele vai fazer 20 menos 30, vai ficar faltando 10. Então, essas duas operações elas são limitadas quanto aos números naturais. Isso a gente chama de propriedade de fechamento. Os números naturais se fecham, eles são um conjunto fechado para adição e multiplicação, porém não para a divisão e nem para a subtração. Sempre que você quiser subtrair um número maior de um número originalmente menor, vai ser problemático, o resultado não vai ser encontrado. 10 menos 20 não tem. 11 menos 12 não tem. Então a gente vai precisar expandir esse conjunto. A gente vai precisar criar novos números que fechem essas operações, a subtração e a divisão. Primeiro a gente vai fazer isso para a subtração. Nós vamos criar novos números em que vai ser possível, nesse novo conjunto, fazer a operação de subtração. Aí nós vamos criar a ideia de número inteiro. Pô, mas eu posso criar assim? Posso, porque a matemática são ideias. Não passam de ideias. Ideias para resolver problemas. Então, você pode criar a solução que você precisa, desde que ela seja lógica e coerente. E qual que é a lógica e qual que é a coerência que a gente vai usar? É o seguinte, para cada número natural, eu vou criar um número simétrico ou um número oposto desse número natural. Como assim número simétrico ou oposto? É simples, olha. Se 10 menos 7 dá 3,
7 menos 10, nós vamos dizer que é menos 3, no sentido de faltam 3. Se eu tenho 7 ovelhas e alguém me pede 10, faltarão 3 ovelhas. Se eu tenho 7 reais na conta, vou lá e passo o cartão no débito 10 reais, eu vou ficar com 3 reais negativos. Então é simplesmente inverter a ordem, né? 10 menos 7 é 3, então 7 menos 10 eu digo que é menos 3. E aí eu criei o número oposto, então simétrico, tá? Então isso aqui se chama oposto ou então simétrico. O nome oposto é melhor, melhor do que simétrico, tá? E a gente pode imaginar isso numa linha. O zero seria o oposto de si mesmo, o número chamado número nulo. O zero, então, é uma quantidade nula. Observe que nos naturais ele não faz sentido, porque até poderia fazer sentido eu ter um fazendeiro ter 10 ovelhas e alguém lá comprar 10 ele fica com nenhuma, né? Só que aí se ele fica com nenhuma, não faz mais sentido ele contar. Então, o zero ele só vai fazer sentido a partir dos números inteiros. Ele vai servir para separar os opostos. Então, se eu tenho aqui o número 1, o oposto é o menos 1. Tá vendo a simetria? Por isso que eles são chamados números simétricos. À direita de 0, eu tenho os números positivos. À esquerda de 0, eu tenho os negativos. Então, eu vou ter o 2, aqui eu vou ter o menos 2, eu vou ter o número natural 3, o simétrico dele é menos 3. Ah, então é como se o zero fosse um espelho que separa os positivos dos negativos. Sim, é exatamente isso. Essa reta numérica que a gente chama, ela expressa muito bem essa ideia, né, de que para cada número natural que eu já tinha, eu criei o oposto dele, ou o simétrico dele. E isso resolve o problema da subtração. Quando eu quero tirar uma quantidade maior de uma quantidade originalmente menor que ela, o resultado fica negativo. É só você inverter a ordem, igual a gente fez. 10 menos 7 são 3, então 7 menos 10 é menos 3. Se 11 menos 10 vai dar 1, então 10 menos 11 vai dar menos 1. Pronto, simples assim. Matemática é muito bom quando você entende. Então nós temos agora o conjunto dos números inteiros. Só está faltando uma coisinha aqui. Os números naturais a gente indica por esse n estilizado aqui, né, com uma barrinha dupla. Os números inteiros a gente indica pela letra Z, de uma palavra que vem historicamente lá do alemão, se eu não me engano é Zahlen, que quer dizer valor. Então, os números inteiros é a letra Z, naturais é a letra N, beleza? Só que, mesmo assim, eu não consigo dividir, porque observe o nome do conjunto, números inteiros. Eu não consigo frações, eu não consigo fracionar as quantidades ainda, porque eles dão saltos que a gente chama de saltos discretos. Ele pula do 0 para o 1, ele pula do 1 para o 2, não existindo entre os números inteiros outro número inteiro. Né? Então, esse é um conjunto que a gente diz que ele é enumerável. Ele dá saltos, eu não consigo colocar entre dois deles um número, né, ali intermediário, uma fração. Então eu não consigo dividir, eu continuo com o mesmo problema de não conseguir dividir 3 brinquedos para 2 crianças. Né? Eu precisaria de uma fração para resolver essa conta, essa operação. Então o que eu vou fazer? Vou expandir de novo, vou criar novos números, certo? Vou criar um novo conjunto com um novo conceito de número que vai me permitir fazer essa operação. Como que a gente faz isso? Aí eu vou até mudar aqui o slide, vou colocar em branco aqui, um vazio para explicar essa ideia aí, que é uma ideia muito boa. Isso aqui, gente, demorou séculos, né, ou milênios para a humanidade ter essas ideias. A gente pegou tudo pronto, então a gente só tem que aprender mesmo, né? Imagina quantas mentes trabalharam nisso. Aí nós vamos ter o conjunto dos números racionais. Racionais vem de razão. Razão em matemática significa divisão. Então, números racionais são os números que vão resolver o problema da divisão. Por causa disso, eles serão exatamente as frações que a gente estava sentindo falta. Então, o número racional é um número da forma P sobre Q. Esse traço da fração, inclusive, né, o sinal de divisão, ele está indicando isso, tá?
Não sei se já te falaram isso, acho que você nunca deve ter visto isso aqui em lugar nenhum, né? Olha, o sinal da divisão está indicando isso, um número, uma bolinha sobre a outra, tá? Então isso aqui é uma divisão, P dividido por Q, em que P pertence aos números inteiros, ou seja, eu vou lá nos números inteiros, busco um número inteiro qualquer, e o Q também. Então eu pego dois números inteiros, divido esses dois inteiros formando uma fração. Só que não existe divisão por zero. Então o Q ele pertence ao conjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Esse asterisco aqui, quando a gente coloca ao lado de uma letra que representa um conjunto, isso aqui quer dizer a exceção do zero. Então, exceto zero. Eu poderia dizer que Q pertence aos inteiros não nulos. Lembra que zero é um número nulo? Então, quando eu digo não nulo, eu estou dizendo com exceção do zero. Moral da história. Números racionais são todos os resultados possíveis quando você divide um número inteiro por outro número também inteiro. Inteiro sobre inteiro. Isso é um número racional, isso é uma razão, isso representa uma divisão, ok? Então, nós temos aí o conjunto dos números racionais, formado por todos esses aqui. A letra que representa os racionais é a letra Q, sempre com essa barrinha dupla aqui, né? Letra Q é esse conjunto aqui. Então, eu estou escrevendo aqui que Q é igual ao conjunto, quando a gente coloca entre chaves, né? Chaves são esses símbolos aqui. Eu estou representando um conjunto. É o conjunto de todos os números P divididos por Q, nessa forma, né? Nesse formato, em que P é um número inteiro e Q pertence também aos inteiros, com exceção do zero, tá bom? Então, todas as frações são chamadas números racionais. Com esse novo conjunto, eu consigo adicionar, eu consigo multiplicar, eu consigo subtrair e eu consigo finalmente dividir. Eu consigo fazer as 4 operações da aritmética, né? As 4 operações fundamentais, sem nenhuma exceção. Tá? Então, com esse conjunto Q, eu consigo fechar essas 4 operações, o resultado vai estar sempre ali dentro dos números racionais. Só uma coisa interessante, né? Você viu que a gente foi expandindo os conjuntos. Então, eu tenho os números naturais, formando um universo deles. Aqui eu conseguia adicionar e multiplicar. Aí, por fora, eu acrescentei os números negativos para conseguir subtrair. E aí eu formei um novo conjunto, que é o conjunto Z, que é a expansão dos naturais, veja. Eu tenho esse domínio aqui, eu tenho esse universo. Eu tinha só os naturais, aí eu acrescentei e expandi. Aí que eu conseguia fazer tudo que os naturais faziam e ainda agora eu consigo subtrair. Não conseguindo dividir, foi necessário, para fechar a divisão, acrescentar as frações. Né? Pegando dois números inteiros e dividindo, eu tenho as frações. E aí eu expandi o meu universo aqui, então. Então observe que os naturais eles estão dentro dos racionais. Seria até melhor eu representar assim, né? Aqui, ó, a letra por fora, né? Mostrando que realmente é o que? Uma expansão, não é isso? Eu tinha só os naturais, eu expandi para os inteiros, depois eu expandi para os racionais. Isso parece ser o suficiente, porque se eu consigo fazer as 4 operações da aritmética, o que mais que eu vou querer, não é não? Só que lá na época da Academia de Pitágoras, lá para o século IV a.C., isso não me falha a memória, os caras se depararam com o problema geométrico de calcular a diagonal de um quadrado. Então imagine você que eu tinha um quadrado de lado 1 e eu queria calcular essa diagonal. Pelo teorema de Pitágoras, essa diagonal deve valer a raiz quadrada de 2, que é o número que quando eu multiplico por si mesmo, dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Eu vou até anotar isso aqui para você entender a ideia. 1 vezes 1 é igual a 1 e 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o número que eu multiplico por ele mesmo e resulta em 2, necessariamente está entre 1 e 2. Concorda? Porque 2 vezes 2 já dá 4, então tem que ser um número menor que 2. Né?
Aí a ideia é a gente tentar, modernamente, né, a gente poderia fazer o seguinte: será que é 1,1 vezes 1,1? Aí, se você fizer essa conta, você vai ver que dá 1,21. Ainda não deu 2. Aí eu tento aumentar um pouquinho: 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Não dá. Ah, vamos exagerar aqui: 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. Passou de 2. Então eu sei que é um número entre 1,2 e 1,5. Vamos dizer que fosse 1,4, aí ia dar 1,96. Então eu já sei que é um número entre 1,4 e 1,5. Percebe? Nós estamos procurando a raiz quadrada de 2. Nós estamos procurando o número que, quando eu multiplico por si mesmo, fica igual a 2, ou o mais próximo possível. Eu percebi que esse número tem que ser 1,4 alguma coisa. Aí eu vou tentando: 1,41 vezes 1,41. Faço a conta, encontro o resultado. Agora eu já não lembro mais de cor quanto que dá isso aqui. Se você quiser fazer uma pausa e usar a calculadora, fica à vontade. Mas qual que é a ideia? Eu nunca sei qual é a próxima casa decimal. Eu sempre tenho que tentar, né, para achar. E fazendo isso, nós vamos perceber que essa casa é aleatória. Só que existe uma coisa interessante aí nos números racionais, que qualquer divisão que você faça, pegando o inteiro e dividindo por outro inteiro, né, ou vai dar um número exato, sem dízima periódica, sem reticências, com casas decimais finitas, ou vai dar casas decimais infinitas, porém repetitivas, que é a dízima periódica. Pode brincar na calculadora. Qualquer divisão que você fizer, ou vai dar um número exato, certo? Não vai ter infinitos dígitos, ou então vai dar infinitos dígitos periódicos, tá? Se você dividir, por exemplo, 2 dividido por 9, você vai ver que vai dar 0,2222, tudo não. 20 dividido por 6 vai dar aí. Epa, tô ruim de conta hoje, hein? 3, como é que é? 18, 2 sextos, 1 terço, 3,33333. Tá vendo? As casas são periódicas. Agora, a raiz de 2 não era. Isso criou uma crise na matemática na época de Pitágoras. Os caras falaram: poxa, como que pode? O número não existe? Ele não é uma fração. Ele não é uma razão entre inteiros. Isso criou uma crise. E os caras deram até uma desanimada com matemática, porque eles mostraram, aí alguém lá mostrou: é isso mesmo, não, esse número não é o resultado da divisão entre dois inteiros. Aí, séculos depois, como a gente já falou, quando uma coisa em matemática não tem solução, você vai lá e cria a solução, porque o importante é resolver o problema. Aí, séculos depois, os caras sacaram que realmente esse diagramazinho que a gente estava fazendo aqui, dos números, vai chegar na hora aqui dos racionais, nós vamos ter números que não são racionais. Como eles não são racionais, nós vamos chamar de irracionais. Tive que interromper aqui, mas estou voltando. Irracionais. Estava escrevendo aqui, ó. Irracionais. Tá? Então, nós temos os racionais e os que estão fora deles, que são os irracionais. Quem são esses números irracionais? São todos os números que não são resultado de divisão entre números inteiros. Então, existem números que você não consegue obtê-los fazendo uma divisão entre dois inteiros. Por exemplo, a raiz de 2. Aliás, qualquer raiz não exata vai ser um número irracional. Então, aqui, a raiz de 2, raiz de 3, a raiz de qualquer número que não seja exata, tá? Se você juntar os racionais com os irracionais, você vai ter o universo dos números reais, tá? Então, eu vou até pegar aqui um slide em branco para mostrar essa ideia dos conjuntos numéricos. Tudo começou com os naturais, expandimos colocando os negativos, aí eu obtive os números inteiros, expandi o conjunto, obtive os racionais, era para ser um Q, mas tudo bem. Fora deles eu tenho os irracionais, formando o universo todo dos números reais. Observe que os racionais eles estão dentro dos reais e os irracionais também.
Mas os racionais e irracionais são conjuntos separados, tá? Talvez fosse até melhor eu fazer o diagrama. Vou apagar tudo aqui. Por que que eu estou até repetindo aqui? Porque isso é importantíssimo, entender isso, ó. Agora sim, ficou até melhor, ó. Dentro dele eu tenho os racionais. Fora dos racionais, os irracionais, professor, por que que você escreve irracionais? Não tem uma letra para eles, tá? Naturais inteiros e racionais tem letra, irracionais não tem. E aí, juntando racionais com irracionais, eu tenho o universo dos números reais. Aqui eu consigo fazer adição, multiplicação, subtração, divisão, tirar raiz. E, bom, essas são as operações possíveis com números reais. Só que ainda tem problema. Ainda tem. Eu não consigo tirar a raiz quadrada de um número negativo. Quer ver? A ideia é simples. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. É o número que multiplicado por si mesmo dá 4. A raiz de 2 que a gente estava buscando lá atrás ia dar 1,414 tananã. Infinitas casas não periódicas aqui, né? Dígitos que não se repetem. A raiz de 2, então, esse número vezes ele mesmo dá 2. Pode pegar a calculadora aí, 1,414 vezes 1,414. Você vai ver que dá 1,999 tananã. A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Agora, qual seria a raiz de menos 4? Qual o número que multiplicado por si mesmo dá menos 4? Pelas regras da aritmética, isso é impossível. Porque se for 2 vezes 2, a gente já viu que dá 4. E nós vamos ver mais aprofundado aí no futuro próximo, que menos 2 vezes menos 2 também é 4. Eu não consigo multiplicar o número por ele mesmo e o resultado ficar negativo. Isso significa que as raízes têm essa limitação. Você pode querer tirar uma raiz e o resultado não figurar entre os números reais. Você pode não encontrar esse resultado. E aí a gente ainda expande esse conjunto criando os números complexos, os números imaginários. Aí você vai ter o conjunto dos números complexos. Esse sim é o conjunto mais abrangente que a gente tem para resolver os problemas modernos aí. Talvez no futuro seja necessário ainda outros, não sei. Né? Então, essa é a teoria de conjuntos numéricos, tá? O importante é você entender isso. E aí eu vou destacar uma coisa. Os números racionais, aqui ó, o conjunto Q, esse conjunto Q aqui, ele é formado por todas as divisões, os resultados das divisões, podendo ser dízima periódica, tá? Os irracionais são as chamadas dízimas não periódicas, ou seja, as casas decimais são infinitas, porém elas não apresentam um padrão. Não existe um padrão. Por exemplo, as raízes não exatas, como a gente já viu, e o número π. Tem até campeonato para quem recita mais casas decimais de π. Eu lembro algumas. 3,14, 3,14, 159, 26, tananã. São completamente aleatórias. 141, 59, 26. Teve uma vez um japonês que recitou lá milhares de casas de cor. Porque elas são aleatórias, então é só decorando, percebe? Igual a raiz de 2, 1,414 e eu já não sei. Raiz de 3, 1,732 e um tanto de dígitos que eu já não sei a ordem. Essa é a teoria, minha gente, dos conjuntos numéricos. Depois a gente continua então o nosso assunto aqui. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva e vamos ter um curso completo aqui de matemática para esse edital da Transpetro 2023. Um abraço e até a próxima.